conheci um grande amigo, ele é Jesus. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, ele é o meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Jesus, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, ele é o meu melhor amigo, e nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, ele é o seu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, ele é o meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, ele é o seu melhor amigo, e nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. sua palavra de salvação.
pra prisão. Tenho pena deles não. De Tarso, um fariseu sabichão. Saulo pediu permissão para prender qualquer seguidor de Jesus só por prazer. Mas ele não sabia o que em breve iria acontecer. Seu nome é Saulo. Não gosto dos cristãos, Seu nome é Saulo. mando eles pra prisão. Seu nome é Saulo. Tenho pena deles não. Seu nome é Saulo. De Tarso, um fariseu sabichão, montado em seu cavalo, viajava rumo a Damasco. Então uma forte luz brilhou no céu, deixando Saulo cego. Ouviu uma voz perguntando: por que me persegues? Seu nome é Saulo. Não gosto dos Seu cristãos, nome é Saulo. mando eles pra Seu prisão. nome é Saulo. Tenho pena deles não. De Tarso, um fariseu sabichão, caído no chão, Saulo diz: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: sou Jesus, és meu perseguidor. Depois sua visão o Senhor restaurou e transformou. Agora é Paulo. Agora eu sou cristão, Agora é Paulo. eu sou o seu irmão. Agora é Paulo. Recebi a salvação Agora é Paulo. de Tarso, pregador da redenção. Agora é Paulo. Agora eu sou cristão, Agora é Paulo. eu sou o seu irmão. Agora é Paulo. Recebi a salvação Agora é Paulo. de Tarso, pregador da redenção. Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do Dean News. Vamos continuar mais um giro pelo mundo contando as histórias dos países onde os missionários enfrentam muitas dificuldades para falar sobre o amor de Cristo. A gente vai continuar mais uma viagem para o outro lado do mundo, da Samoa Ocidental. Vamos acompanhar as informações com o repórter Caio. Com você, Caio. Olá, Isli. Olá, Odifux. Estou aqui na Samoa Ocidental. É um país pobre, mas porém muito gentil. Mesmo assim, eles te presenteiam com um pente de casco de tartaruga e uma lapa-lapa, uma saia que homens e mulheres usam. Aqui tem muitos cristãos. Eles sempre vão de roupa formal para a igreja. Mas a cultura de Deus está ficando cada vez mais desrespeitada. Eles estão começando a tratar isso como um costume normal. Muito bem, vamos orar para que eles levem mais a sério a palavra de Deus. Fica com você, Isli Odifux. Obrigada pelas informações, Caio. Agora a gente escuta mais um pouco da história da viagem missionária do apóstolo Paulo por vários países do mundo. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje em mais um EBD em casa, vamos continuar a aprender sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. A história de hoje está lá no livro de Atos, no capítulo 21, do versículo 27 ao 40, e do capítulo 22, versículo 1, até o capítulo 26, versículo 32. Pega a sua Bíblia e vamos nessa! Antes de começar a aula de hoje, vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula passada com Tia Rosa? Lembra que na terceira viagem missionária, no finalzinho dela, Paulo se despediu dos seus amigos dizendo que não ia mais ver eles. E eles choraram e choraram porque eles amavam Paulo. Lembra também que ele encontrou com um profeta que amarrou as mãos dele assim e disse: olha,
isso aqui vai acontecer com você. Sabe o que aconteceu? O profeta estava prevendo que Paulo seria preso. E os crentes, quando viram aquilo, ficaram tipo, não, Paulo, por favor, não vai embora, Paulo, você vai ser preso, não. E ele fez o quê? Ele disse, eu preciso ir. E foi. E hoje a gente vai continuar para saber o que aconteceu depois disso. Só que antes de continuar, vamos lembrar só mais uma coisa. Ao longo de todas essas aulas, a gente viu muitas coisas acontecerem em uma cidade que se chama Jerusalém. Lembra? A cidade onde o povo de Deus, os judeus, estavam. Então, o que aconteceu em Jerusalém? Lembra que quando Jesus subiu aos céus e determinou que a sua igreja fosse anunciar o evangelho por todo o mundo, os crentes foram anunciar o evangelho. E lembra que Pedro e João foram presos porque estavam anunciando o evangelho? Lembra que Estevão foi apedrejado porque estava anunciando o evangelho? Lembra que planejaram matar Paulo e ele teve que fugir porque Paulo estava anunciando o evangelho? Jerusalém não era um lugar fácil, né? Era o lugar onde o povo de Deus, os judeus, lá do Antigo Testamento, os descendentes de Abraão, era o lugar que eles estavam concentrados. Então, sabe o que é a continuação da nossa história de hoje? Paulo iria voltar para Jerusalém de novo, para contar tudo o que aconteceu nas viagens dele, para anunciar o que Deus fez, convertendo várias pessoas e agindo milagrosamente na vida de Paulo. Paulo ia voltar para Jerusalém. E ele sabia o que ele esperava quando chegasse lá. Então vamos descobrir o que aconteceu. Quando Paulo chegou em Jerusalém, os crentes ficaram muito felizes em revê-lo, né? Aquele povo amava Jesus, então queria saber tudo, né? Que Paulo fez, servindo a Deus, amando ao Senhor, ter aquela comunhão, né? De eles estarem juntos de novo. Mas também tinham os judeus que não acreditavam em Jesus. E esses judeus já estavam assim, de olho em Paulo, já maquinando coisas aqui, porque eles não gostavam de quem acreditava em Jesus, não gostavam de quem pregava o evangelho, eles perseguiam mesmo. Então, Paulo, como um bom servo do Senhor, um dia foi pro templo, né? E aí, esses judeus, maquinando os planos lá, começaram a fazer um escândalo, começaram a chamar a atenção assim, e começaram a gritar, socorro, socorro, olha aquele homem que fala contra os judeus, ele levou um não judeu para dentro do templo, e socorro, socorro, escândalo e grito. E aí todo mundo começou a ficar muito nervoso. Levar um não judeu para o templo, na lei, tinha pena de morte. Aqueles homens planejavam matar Paulo inventando essas mentiras. E todo mundo ficou muito nervoso, porque aquilo poderia realmente ser levado para frente, né? Poderiam sim matar Paulo. Será que esse seria o fim de Paulo? O fim de toda essa história, dessas viagens missionárias que ele serviu a Jesus com tanta coragem, com tanta confiança? Será que esse seria o fim? Não! Quando aqueles judeus agarraram Paulo para matar ele, apareceu um guarda romano para separar, né? Para soltar ele, porque ele viu que iam matar Paulo à toa por causa de uma mentira. Não fazia sentido matá-lo. Só que o soldado, vendo toda aquela confusão, pegou Paulo, colocou correntes nele para ir prender ele. Só que aí Paulo clamou ao soldado que ele pudesse se defender perante o povo.
Então, Paulo foi e anunciou mais uma vez o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi lá se defender o que ele estava fazendo. E aí tinha gente que gostava do que Paulo falava, dizia, não, isso é verdade. E tinha gente que dizia, não, isso não é verdade, isso é mentira, ele está falando mentira. E começou a confusão, o povo que acreditava e que não acreditava começou a confusão. E aí o soldado romano que protegeu Paulo viu aquela bagunça e disse assim, ó, vamos parar com essa bagunça. Ele prendeu Paulo. E a história continua. Lá na prisão estava Paulo, firme no Senhor, aguardando. Mas fora da prisão tinham 40 judeus tentando matar Paulo, planejando isso. E aí teve um sobrinho de Paulo que escutou aquele plano e saiu correndo para contar pro tio dele. Disse, tio, lá fora tem judeus planejando te matar. Os soldados, sabendo disso, tentaram ajudar Paulo, porque estavam vendo que não fazia sentido o que os judeus estavam fazendo, tentando matar ele. E aí os soldados disseram assim, a gente vai te mandar para a cidade do governador para ver se ele consegue te ajudar. E aí fizeram uma carta, pedindo ajuda e mandaram Paulo com os soldados para a cidade do governador. E lá Paulo teve o privilégio de continuar a sua missão, anunciar Jesus. E ele anunciou a Jesus para 2 governadores, para o rei, para a rainha. Vê que massa! Essas pessoas conhecendo a Jesus. E aí essas pessoas se encantaram com a palavra de Deus, A gente não sabe se elas se converteram, mas elas tiveram a oportunidade de escutar o Evangelho. O governador até que queria soltar Paulo, mas Paulo disse, olha, eu quero ser julgado em Roma, na cidade do imperador. Sabe por que Paulo não simplesmente aceitou a liberdade? Porque ele sabia que sendo julgado em Roma, era a forma dele ir para Roma. Lembra que Deus falou que ele iria pregar o Evangelho em Roma? Paulo queria muito isso. E por mais difícil que fosse, por mais que ele continuasse preso, ele sabia que essa era a forma dele continuar a cumprir a missão. Nossa, que situações difíceis. Paulo já sabia que ia ser preso em Jerusalém e foi mesmo assim. Paulo continuou preso, indo para Roma, nessa situação tão difícil, e mesmo assim ele foi. Por que Paulo fez tudo isso? Paulo fez tudo isso porque ele confiava em Deus. Deus ordenou, deu uma ordem para ele, dizendo, olha, você tem essa missão e você tem que cumprir ela. E você tem que confiar em mim, que eu vou estar sempre com você, eu vou sempre te proteger e você vai cumprir a minha missão. Paulo foi obediente a Deus, independente da dificuldade. Sabe o que é que Paulo ensina pra gente? Que a gente precisa ser obediente a Deus. Deus nos deixa, a Bíblia nos deixa aqui várias histórias que nos ensinam tantas coisas que Deus nos criou para fazer. Lá no Éden, em Adão, Deus criou o mundo perfeito, todas as coisas perfeitas. E Deus criou a gente para funcionar de uma forma. E aqui na Bíblia, a gente conhece essa forma que Deus queria que a gente funcionasse. Então, a gente precisa conhecer a Bíblia, conhecer as ordens de Deus para a nossa vida e a gente precisa cumpri-las. Por exemplo, qual é uma ordem de Deus para nós? Lá nos mandamentos. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é que a gente deve ser obediente aos nossos pais. Será que você está sendo obediente aos seus pais? Está aqui na Bíblia. É a vontade de Deus para o povo dele. Então assim como Paulo, a gente tem que ser obediente a Deus, independente da situação. Por mais que a gente ache aquilo difícil, por mais que
enfim, a gente esteja triste, independente da situação. Por mais difícil que seja, a gente precisa obedecer a Deus em primeiro lugar. E outra coisa que a gente aprende com Paulo é que uma missão, uma ordem que ele nos deu, que a gente aprendeu em torno dessas aulas todas que a gente já teve, é que a gente precisa pregar o Evangelho. Essa é a verdade, a vida. Todos nós precisamos dessa verdade. Essa ordem de Deus está aqui na Bíblia, lá em Atos, como a gente aprendeu o versículo. É uma das ordens do Senhor. E a gente precisa, aprender, como a gente já aprendeu aqui na EBD, e praticar e obedecer. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, lembrando sempre que Deus é conosco, que Deus nos protege, que Ele nos capacita e que a gente precisa, seguir firme, que nem Paulo, e, em primeiro lugar, obedecer a Deus. Então essa foi a história de hoje, pessoal. Fica ligadinho aqui no nosso canal, porque semana que vem vocês vão descobrir o que é que aconteceu depois disso, tá certo? Mas eu quero que vocês guardem muito bem no coração esse princípio que a gente aprendeu na aula de hoje. Não se esqueçam, em primeiro lugar e acima de tudo, devemos ser obedientes a Deus, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido isso nessa aula e até semana que vem com mais histórias sobre a vida de Paulo. Um cheiro! Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Paulo foi preso em Jerusalém durante uma grande confusão causada pelos judeus. Paulo é enviado para a casa do governador, a fim de fosse ajudado. Lá, ele tem a oportunidade de falar de Jesus para os dois governadores, Félix e Festo, e para um rei chamado Agripa e uma rainha. Paulo pede para ser enviado para Roma, para ser julgado lá, afinal, ele era romano. Então, ele é enviado a Roma em sua última viagem missionária, a mais difícil de todas. O DIN News de hoje fica por aqui. E na semana que vem você vai continuar acompanhando as histórias desse grande missionário, do apóstolo Paulo. Até lá! Gostou do vídeo? Deixe seu like, siga nas redes sociais, ative o sininho de notificações e compartilha. Tchau!